Quando a gente começou a estudar esse capítulo, né, são os princípios, o pensamento quantitativo, nós começamos com os chamados princípios básicos de contagem. Vocês devem ter observado que eles são princípios muito, muito simples, né? Princípio da soma, princípio da multiplicação. Alguns autores utilizam a expressão regra da soma, ou regra da multiplicação, ou regra do produto. Então, isso vai variar de autor para autor. Porém, a essência é a mesma, certo? O que eu estou querendo dizer com relação à essência? Bom, só refrescar um pouco a memória de vocês. Quando a gente está diante de fenômenos que são independentes, né, a execução, a realização desses fenômenos são independentes, então a gente vai modelar eles a partir de quê? A partir do princípio da soma. Quando há uma dependência entre esses fenômenos, ou seja, uma ideia de série, né, de seriabilidade, então a gente aplica o princípio da multiplicação. Correto? Então, basicamente, é isso. Bom, isso no caso de fenômenos isolados. Só que vocês já devem ter percebido, né, tanto através do vídeo de pré-aula, como que existem situações que a gente vai modelar e aí nós precisamos aplicar os dois princípios simultaneamente. Inclusive, a gente viu isso numa das questões do nosso Kahoot que nós acabamos de fazer. Nesse caso, o que vai acontecer? Nesse caso, nós vamos aplicar para os casos individuais o princípio da multiplicação e depois a gente pega tudo e obtém uma quantificação final através da aplicação do princípio da soma, certo? Então, sempre é nessa sequência. O mais difícil nesse tipo de assunto é saber qual ou quais princípios você vai utilizar. Certo? Então, é interessante que sempre você tenha em mente que você está trabalhando com conjuntos também, com a ideia de conjuntos, né? No caso do princípio da soma, é sempre lembrar que são conjuntos disjuntos, certo? E assim a coisa se torna bem fácil. Uma outra coisa bacana que eu acho desse tópico é que a aplicação dele na vida real é muito fácil você encontrar exemplos de aplicação tanto do princípio da soma quanto do princípio da multiplicação. O problema de placa, por exemplo, é super comum. Bom, aí tem um detalhe muito importante também. Quando você utiliza esses princípios, né, soma e multiplicação, o que ele está te fornecendo? Está te fornecendo a quantidade de ocorrências totais, né, de um determinado conjunto de fenômenos, certo? Ele não diz, né, ele não te diz quais são esses fenômenos que vão acontecer e tal, que é uma parte do nosso estudo que a gente vai ver, né, posteriormente, ainda nesse mesmo capítulo, certo? Então, a gente vai, mais adiante, aplicar essas ideias a algoritmos, né, e aí sim nós vamos ter uma aplicação bem mais interessante, né, não somente de quantitativos, beleza? Bom, eu queria agora compartilhar com vocês uma tela, né, e assim a gente vai ver aqui os exemplos. Como eu disse para vocês, eu peguei alguns exemplos de um outro livro, certo? E aí eu queria que vocês acompanhassem com bastante cuidado, com bastante atenção, o que é que nós temos aqui. Beleza? Bom, vamos ver aqui se está apresentando, está ok, apresentação ok, então vamos lá. Bom, nós vamos começar aqui no nosso exemplo, certo? Nós temos aqui esse exemplo aqui que é bem bacaninha. Vejam bem, uma nova companhia com apenas 2 empregados, olha como a companhia é pequena. O Sanches e o Patel alugam um andar de um prédio com 12 salas, certo? Então, vamos captando aí quais são as informações que o enunciado do problema está passando para a gente. O que ele quer saber? Quantas formas diferentes há para designar as diferentes salas para esses 2 empregados? Então, vejam bem, nós temos aqui esses 2 empregados, né, o Sanches e o Patel, como vocês estão vendo aqui, eu fiz 2 bonequinhos para representar eles, né, e o que é que a gente quer fazer?
Ora, a gente vai perceber o seguinte, se eu tenho um andar desse prédio e esse andar tem 12 salas, se eu atribuir ao Sanches, né, eu vou alocar o Sanches em uma dessas 12 salas. Então, o Sanches, ele poderá trabalhar em uma dessas 12 salas. O que é que vai acontecer? O Patel vai restar a ele também 12 salas? Não, porque eu já vou alocar o Sanches em uma sala. Então, nesse caso, para o Patel, vão restar o quê? 11 salas, certo? Então, nós temos aqui 12 salas para o Sanches e 11 para o Patel. Bom, e se fosse o contrário? Você teria que fazer a mesma ideia. Então, se você vai alocar primeiro o Patel em alguma das 12 salas, restarão 11 salas para os Sanches, tá certo? Então, sem perda de generalidade, tanto faz eu começar com o Sanches quanto com o Patel. Bom, o que é que o problema quer? Ele quer saber quantas formas diferentes há para designar as diferentes salas para esses dois empregados. Então, a gente vai aplicar o quê? A gente vai aplicar o princípio da soma ou o princípio da multiplicação? Ora, nesse caso aqui é o princípio da multiplicação, porque no momento, para cada sala que eu alocar o Sanches, haverá, né, 11 salas para alocar o Patel. Ou seja, os fenômenos aqui, eles são sequenciais, eles estão ligados. Então, nós teremos o quê? 12 vezes 11, né? Vocês fizeram o cálculo aí, vai dar 132 formas, né, de alocar esses dois empregados nas 12 salas do andar desse prédio, correto? Então, vejam aí, o cálculo ele é muito simples, é apenas uma multiplicação. É tanto que, quando eu aplicava prova, né, estava no presencial, como diz todo mundo, certo? E a gente chegava nesse tópico aqui de pensamento quantitativo, o que eu pedia que os estudantes colocassem na prova era somente a estrutura do cálculo, não pedia nenhum resultado, não, porque esse resultado é mera computação, qualquer calculadora faz, certo? Vamos aqui a um outro problema, para a gente poder analisar bem direitinho, certo? Nesse outro problema, beleza? Nesse outro problema nós temos o seguinte, as cadeiras de um auditório devem ser etiquetadas com uma letra e um número inteiro positivo. Então, vejam bem, ó, a gente sempre precisa prestar atenção no quais são as informações que o próprio enunciado do problema nos fornece, né? Então, eu tenho aqui um conjunto de cadeiras no auditório e eu preciso colocar uma etiqueta em cada uma das cadeiras que vai ter uma letra e um número. Então, nesse caso aqui, o que é que nós vamos ter, né? Ele diz, ele ainda coloca uma condicional aqui, esse número não exceda a 100, certo? Então, nós temos, no máximo, o número 100, correto? Entendido? Então, ele pergunta, qual é o maior número de cadeiras que podem ser etiquetadas de maneira diferente? Vejam bem, ele não está dizendo, né, quantas cadeiras nós vamos ter nesse auditório. Ele está me dando apenas, né, como eu vou etiquetá-las, e a partir dessa informação eu poderei saber qual é o número máximo, né, o maior número de cadeiras que eu posso etiquetar daquela forma, né, de maneira diferente. Então, nesse caso aqui, ó, vejam bem, quais são as informações importantes que o problema nos passou. Primeiro, que eu tenho 26 letras, que são as 26 letras do alfabeto. Segundo, que eu tenho 100 possíveis números inteiros. Eu não estou dizendo que vai ser de 1 a 100, são 100 números inteiros, prestem bem atenção. Nesse caso aqui, ó, nós vamos analisar da seguinte maneira. Isso daqui vai ser um problema que eu vou modelar a partir do princípio da soma ou do princípio da multiplicação. Olhem bem. Para cada letra do alfabeto, né? Para cada letra do alfabeto, vamos supor que eu vou associar essa letra a um número inteiro. Então, isso daqui seria uma etiqueta válida? Seria. Essa outra aqui seria uma etiqueta válida também, né? E assim por diante, certo? Então, como os fenômenos acontecem em conjunto, né, em série, mais uma vez, eu tenho o quê? Tenho um princípio da multiplicação.
Então, para mim saber a quantidade total, basta que eu multiplique 26 por 100, e aí nós vamos ter 2.600 cadeiras que eu posso etiquetar dessa maneira. Se é o número de cadeiras que comportam no auditório, o problema não me diz, né? O enunciado do problema não me fornece. Mas eu sei que, dessa forma, eu posso etiquetar, no máximo, 2.600 cadeiras. Correto? Beleza aí, gente? Bom, então vocês veem que é muito simples um problema como esse daqui. Ele é bastante tranquilo, né? Muitas vezes, como eu falei, o mais difícil não é a aplicação do princípio da soma ou a aplicação do princípio da multiplicação, mas sim escolher qual dos princípios eu preciso aplicar, né? E a forma como eu vou modelar o problema. Né? Isso é que é o mais complicado. Exige um pouco mais de raciocínio, mas a execução é bastante simples. Vamos aqui para um próximo problema. Nesse próximo problema, ele tem o seguinte, nós podemos contar funções a partir desses princípios também, certo? Então, ele diz o seguinte, quantas funções existem, né? Eu quero saber quantas funções com m elementos para um conjunto com n elementos, certo? Então, quando eu falo partir, né? Então, já estou entendendo que de onde eu parto é o meu domínio da função. E onde eu chegarei será o que? O meu contradomínio. Então, deixei aqui claro para vocês, aqui um desenhozinho, que eu vou ter aqui um domínio com m elementos e o meu contradomínio com n elementos. Veja que, nesse caso, eu não estou falando de função injetiva, sobrejetiva, objetiva, eu estou falando de função de uma maneira geral. Todo mundo aqui lembra que, quando a gente fala de funções, eu estou falando de relações que relacionam um elemento do domínio, né, a algum elemento do contradomínio, certo? E nunca uma situação em que eu tenho um elemento do domínio associado a mais de um elemento do contradomínio, certo? Então, isso não caracterizaria uma função. Bom, feito essa nossa, como é que se diz, revisãozinha, vamos lá. A gente sabe que uma função vai corresponder a uma escolha de um dos n elementos no contradomínio. Então, eu vou ter aqui uma função f, né, f de x. Essa função f vai corresponder à escolha de um dos elementos no contradomínio. Então, a gente sabe que essa função vai associar um elemento do domínio a aliás, um elemento do contradomínio a algum elemento do domínio, certo? Os n elementos do domínio, para cada um dos m elementos, então, ó, vejam bem, para cada um dos m elementos do domínio, nós vamos ter n vezes n vezes n vezes n. Então, para cada um desses elementos aqui do nosso domínio, eu vou ter n elevado a m funções. Então, a quantidade de funções que eu terei, né, que partem desse domínio para o contradomínio, sabendo-se que esse domínio tem m elementos, o conjunto e o contradomínio tem n, será n elevado a n, certo? Então, dito isso, né, fica tranquilo vocês calcularem a quantidade de funções que eu poderei ter, correto? Bom, probleminha também mais interessante esse daqui, e agora vamos aqui para um outro problema também bem bacana e bem... como é que se diz? Que tenha uma certa aplicação, certo? Beleza? Vou ver aqui, continuando, pronto, tá aqui. Ó, um estudante pode escolher um projeto de computação a partir de 3 listas. Então, ele tem 3 listas, vejam bem, 3 listas. As 3 listas contêm 25, 23, 15 e 19 projetos possíveis. Então, eu tenho aqui 3 listas em que cada uma delas tem 23, 15 e 19 projetos possíveis. Nenhum projeto está em mais de uma lista. Ó, essa informação aqui, nenhum projeto está em mais de uma lista. O que caracteriza essa informação? Caracteriza que eu tenho aí um conjunto disjunto. Se eu tenho um conjunto disjunto, eu já tenho aí uma dica valiosa sobre qual princípio eu irei utilizar, certo? Aí ele pergunta, quantos projetos possíveis existem para serem escolhidos? Então, é o seguinte, eu tenho 3 listas,
cada uma das listas tem essa quantidade de projetos possíveis, né? Então, aqui eu poderia ser a lista 1, lista 2, lista 3, certo? Bom, eu vou chamar de L ao total de projetos possíveis que eu terei, né? Como vocês estão observando, a partir dessa dica que foi dada aqui no enunciado, significa o quê? Que eu vou aplicar o princípio da soma. Então, basta que eu tenha 23, mais 15, mais 19, correto? Que vai dar igual a 57 projetos possíveis. Então, essa daqui é a quantidade de projetos possíveis que eu tenho, né, para escolher. Dada essa condição que eu tenho 3 listas, cada lista tem essa quantidade de projetos e nenhum projeto está em mais de uma lista, né? Cada projeto está apenas em uma lista. Logo, caracteriza uma situação em que a gente aplica o princípio da multiplicação. Beleza? Bom, dito isso, vamos tentar agora ver algumas coisinhas mais, digamos assim, mais sofisticadas, certo? Coisinha assim mais interessante, que seria o quê? Seriam aqueles exemplos em que a gente aplica o princípio da soma e o princípio da multiplicação simultaneamente. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Bom, até aí, alguma dúvida? Tá tudo tranquilo, né? Então, meus amigos, vamos lá. Então, o que é que nós temos aqui? A linguagem Base, que é uma linguagem de computadores, uma linguagem bem antiga, né? Coisa da década de 80 e tal. E essa linguagem foi uma das primeiras linguagens a ficar bastante popular, tá bom? Na época, na década de 80, aqui no Brasil era vendido uns computadorzinhos chamado TK. Eu tive o prazer de brincar com o TK-90X e vinha o computador, os programas vinham no livro e a gente mesmo tratava de escrever os programas. E detalhe, onde é que os programas eram gravados? Numa fita cassete, né? Quem não souber o que é uma fita cassete, bota lá no Google que vai descobrir. Bom, mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. Em uma versão da linguagem computacional BASIC, o nome de uma variável é uma sequência de 1 ou 2 caracteres, veja bem, ó, uma sequência de 1 ou 2 caracteres alfanuméricos, certo? Em que letras maiúsculas e minúsculas não são distinguidas. Então, tanto faz você botar maiúsculo e minúsculo, certo? E aí tem outra informação importante. Um caractere alfanumérico é aquele que utiliza as 26 letras do alfabeto da língua inglesa ou um dos 10 dígitos. Então, quando eu falo de alfanumérico, eu vou ter quantos símbolos para utilizar aí? Vejam bem, 26 letras do alfabeto e mais 10 dígitos. Então, vou ter ao todo 36 caracteres para utilizar. Bom, mas aí tem um outro detalhe. Além disso, o nome de variável deve começar com uma letra. Aqui nós já começamos a ter algumas, como é que se diz, restrições ao problema. E essas restrições ao problema costumam dar uma certa dor de cabeça na hora de concluir a modelagem, né? Deve começar com uma letra e deve ser diferente das 5 sequências de 2 caracteres que são reservadas, né? Que são reservadas para o uso em programação ou comando. Então, nós temos aí a seguinte restrição. Toda variável, ela deve começar com uma letra e eu não posso utilizar existem 5 sequências de 2 caracteres que eu não posso utilizar porque essas 5 sequências pertencem à linguagem, são palavras reservadas em linguagem de programação, você sabe do que é que se trata, né? Então, eu tenho essas restrições aí. Bom, vamos aqui entender como é que nós vamos resolver esse problema. Então, vejam bem. Primeira ideia que a gente precisa ter em mente. Eu vou chamar de V o número de nomes de variáveis diferentes nessa versão do Base. Então, eu tenho aqui um conjunto V, e nesse conjunto V estão todos os nomes, né, diferentes de variáveis que eu posso construir. Tá certo? Bom, foi dito aqui no enunciado que o nome de uma variável em BASIC é uma sequência de 1 ou 2 caracteres alfanuméricos. Então, vejam bem a história aí. 1 ou 2 caracteres alfanuméricos. E aí eu posso dizer que esse nome, ele subdivide-se em 2 partes.
a parte V1 e a parte V2, certo? Ou seja, né, esse conjunto V vai ser a soma de V1 e V2, correto? Já começaram a entender aí a parada. Então, V1 será o quê? O número de nomes com apenas um caractere. Então, se eu quiser criar uma variável com apenas um caractere, eu vou utilizar 26 letras. Por que 26 letras e não 36 símbolos? Porque temos aqui uma restrição que diz que o nome deve começar com uma letra. Correto? Bom, e V2 será o número de nomes com 2 caracteres. Pronto. A V2, né, ou seja, o conjunto de nomes com 2 caracteres, é que está o nosso X da questão. Então, veja bem, pela regra da multiplicação, né, nós vamos ter o quê? 26 vezes 36 sequências de extensão 2. Então, por que a extensão 2? Né? O V2, essa extensão 2 vai ser o quê? Vai ser nada mais, nada menos que as 26 letras do alfabeto, que todo nome de variável tem que começar com uma letra do alfabeto, e 36 caracteres, que são ou letras ou números, né? Então, são caracteres alfanuméricos. Só que aí tem aquele detalhe que foi falado para vocês. Eu preciso excluir as 5 sequências de extensão 2, né? Que são as palavras reservadas. O que vai acontecer? Esse V2 aqui, que teria seria essa combinação aqui, temos que levar em consideração essa outra restrição, as 5 letras que eu preciso excluir. Então, nesse caso aqui, meus amigos, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que V1, né, vai ser igual a 26, né, 26 letras, e o V2 vai ser igual a 26 vezes 36 menos o quê? Menos 5, certo? Por que menos 5? Menos 5 são justamente as 5 sequências que eu preciso excluir, porque fazem parte porque essa sequência faz parte das palavras reservadas. Isso daqui dá o quê? Dá 931, certo? Bom, se eu somar V1 com V2, aí eu terei o meu conjunto V, certo? Que é justamente, né, vai dar o quê? 931, aqui é 31, isso, 931 mais 26 vai dar 957. Certo? Então, aqui é a quantidade máxima de nomes de variáveis que eu posso ter na linguagem Basic, de acordo com todas essas restrições que foram colocadas. Então, observem bem, para resolver esse problema, nós precisamos aplicar o princípio da multiplicação, né, e, logo em seguida, o princípio da soma, ok? Só que você não aplicava o princípio da multiplicação sozinho, né? Você tinha que ter observar esse detalhe das 5 letras que você precisava excluir, certo? Então, isso daí era um ponto muito importante, beleza? Entendido? Então, dito isso, vamos aqui para um outro probleminha bem interessante, né? Esses problemas de senha eu acho bem bacanas. Bom, o que nosso problema diz aqui? Ó? Cada usuário em um sistema computacional tem uma senha com 6 a 8 caracteres, em que cada caractere é uma letra maiúscula ou um dígito. Então, vejam bem, ó, aqui, assim como no exemplo anterior, aparece aqui essa palavrinha ou, que já dá umas dicas aí para a gente sobre a utilização de qual dos princípios a gente vai se valer. Cada senha contém pelo menos um dígito numérico. Então, aqui eu já tenho outra restrição do meu problema. Essas restrições, elas precisam ser levadas em consideração durante a modelagem, senão a modelagem não vai, como é que se diz? Não vai estar representando fielmente o problema, tá certo? Bom, então eu vou ter aqui um conjunto P, esse conjunto P é o número total de senhas, então esse é o total de senhas que eu vou ter, e esse conjunto P, vocês haverão de concordar comigo, vai ser igual ao quê? A soma do subconjunto de senhas com até 6 caracteres, né,
mais o subconjunto de senhas com até 7 caracteres, mais o subconjunto de senhas com até 8 caracteres, certo? Então, nós temos aí já a aplicação do princípio da soma. Só que tem um detalhe. Cada um desses subconjuntos vai ser construído, né, o número deles vai ser dado como? Vai ser dado a partir de uma aplicação do princípio da multiplicação também. Só que não totalmente o princípio da multiplicação, porque ainda tem um detalhe no enunciado do problema que eu preciso que vocês compreendam bem. Vejam bem, por que eu tenho P6, P7 e P8? Porque aqui, ó, no enunciado diz que a senha ela pode ter de 6 a 8 caracteres, certo? Ou seja, uma senha de 6 caracteres está válida, uma senha com 7 caracteres está válida e uma senha com 8 caracteres também está válida. Então, a quantidade de senhas possíveis realmente será a soma das senhas com 6 caracteres, com senhas com 7 caracteres, com as senhas com 8 caracteres. O X da questão agora é saber como é que eu calculo cada um desses subconjuntos, certo? E aí eu vou falar aqui para vocês só do P6, né? E, analogamente, vocês podem tentar fazer em casa o P7 e o P8, certo? Então, vejam bem. Nós temos aqui uma restrição. Ó. Cada senha contém pelo menos um dígito numérico. Então, se são 6 caracteres, são 6 posições, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6, correto? Vou fazer de acordo com o que a gente viu também lá na pré-aula. Então, cada uma dessas senhas aqui poderia ser, se fosse somente os caracteres alfanuméricos, né, bastaria o que eu ter o quê? 36 elevado a 26. Concordam? Concordam? Só que aí tem um seguinte, ó, cada senha contém pelo menos um dígito numérico. Ou seja, nós vamos ter senhas nesse universo, né? Nesse universo aqui do P6. Presta atenção. É aqui que está o detalhe mais complicado. Nós precisamos encontrar o número de sequências de letras maiúsculas e dígitos, né? Então, seria o 36 elevado a 6, né? Esse 36 aqui são as 26 letras do alfabeto, mais os 10 dígitos, certo? Só que eu preciso extrair desse universo aquelas senhas que tem somente as letras do alfabeto, certo? Então, vocês haverão de concordar comigo, se eu fizesse esse cálculo aqui, né, 36 elevado a 6, eu estaria levando em consideração senhas que não possuem nenhum dígito numérico, certo? E o nosso problema diz que cada senha deve ter pelo menos um dígito numérico. Ou seja, eu preciso excluir desse universo aqui aquelas possíveis senhas que não têm nenhum dígito numérico. Logo, o que é que eu faço? Eu faço esse universo aqui, esse total aqui, menos 26 elevado a 6, que seria justamente aquelas senhas que não têm nenhum dígito numérico, que seriam somente de letras. Esse total aqui, esse valor aqui, ele está, né, nesse conjunto, ele vai fazer parte desse universo aqui, certo? Entendido? Bom, então, aqui você vai encontrar um valor, né, correspondente ao tamanho do conjunto P6, que seriam que satisfazem essas condições que estão sendo colocadas no problema, né? E para o P7 e para o P8, você vai seguir passos análogos. Ou seja, no P7, você vai calcular, né? O P7 vai ser igual a quê? Opa, peraí, eu botei 6 ali, não era 6, era 7. No P7, você tem também os 36 caracteres alfanuméricos, elevado a 7, que são 7 posições, menos 26 elevado a 7, que são aquelas senhas que não vão ter caractere alfanumérico nenhum, correto? E no P8 vai seguir o mesmo princípio, certo? Então, quando você tiver isso, aí cada um, depois você vai somar, e aí você vai ter o número total de senhas, correto? Bom, como vocês podem observar, foi bastante simples, não é muito trabalhoso isso daqui.
É uma coisa bem tranquila. Bom, gente, para a gente fechar nossa aula de hoje, né? Passar ela aqui. Eu queria trazer um problema para vocês que é provável que vocês vão voltar a trabalhar com ele somente mais lá para o final do curso, quando vocês estiverem cursando a disciplina de redes, tá certo? Bem, esse problema aqui ele é o seguinte: o que é que nós temos? Eu quero saber quantos endereços IPv4 eu posso ter, né, a partir de determinadas condições. Seguinte, vamos aqui a uma pequena aulinha de redes. O protocolo IPv4, que já está até, digamos assim, defasado, que já existe o IPv6, ele divide as redes nas seguintes classes: rede classe A, classe B, classe C, classe D e classe E. Então, eu tenho essas 5 classes de redes. Certo? Cada classe de rede dessa vai ser composta por vai ter uma quantidade de endereços IP atribuída a ela. Como ele diz aqui, ó, vamos acompanhar aqui a nossa leitura. Na internet, que é construída a partir de redes de transmissão de computadores interconectadas, cada computador, mais precisamente cada rede de transmissão conectada a um computador, possui um endereço de internet, certo? Daí vocês sabem. Na versão 4 do protocolo de internet, agora em uso, o endereço é uma cadeia de 32 bits. Então, o endereço IP, ele tem o quê? 32 bits. Daí, coisa que todos vocês também já sabem. Ele começa com o número de transmissão, que ele chama de NET ID. O NET ID é seguido de um número de hospedagem, que é o chamado Host ID. Então, vejam que o endereço IP no protocolo IPv4, ele é composto por 2 partes, o NET ID e o Host ID, certo? Bom, esse Host ID identifica o computador como um membro de uma determinada rede de transmissão. Beleza. 3 formas de endereço são usadas com números diferentes de bits, né? Usados por NetBits e HostBits. Então, temos endereço classe A, usados pelas maiores redes de transmissão, consiste em 0, seguido de um NET ID, de 7 bits e um Host ID de 24 bits. Então, vão gravando aí essas informações. O endereço de classe B são usados por redes medianas, consiste em 0, né, no caso aqui não é 10, é 0, que nós estamos falando de bits, seguido por um NET ID de 14 bits e um Host ID de 16 bits. E, por fim, endereço de classe C, usado pelas redes menores, que consiste em 110, né, não é 110, aqui é binário, 110, seguido de um NET ID de 21 bits e um Host ID de 8 bits. Há muitas restrições nos endereços para usos especiais. Por exemplo, esse endereço aqui, que é constituído apenas por bit 1, ele não está disponível no NET ID de uma rede de classe A. E os Host ID de 0 e 1 também não estão disponíveis para uso em nenhuma rede. Então, vejam bem, informações importantes. Um computador na internet tem um endereço classe A, ou classe B, ou classe C, certo? Além dos endereços de classe A, B e C, também há endereço classe D, reservados para uso de transmissão múltipla, quando vários computadores são endereçados ao mesmo tempo, que consiste em 1110, né, seguido de 28 bits, e os endereços classe E, reservados para uso futuro, que consiste em 11110, seguido de 27 bits. Os endereços de classe D, nem os de classe E, nem os endereços de classe D, nem os de classe E, são considerados endereços de IP de um computador de internet. Então, a figura 1 mostra esse endereço, blá, blá, blá. Aí, o que é que ele quer saber? Quantos endereços IPv4 diferentes estão disponíveis para os computadores da internet? Então, dito tudo isso, todo esse preâmbulo imenso, né, ele quer saber apenas isso. Quantos endereços de IP, IPv4, né, diferentes estão disponíveis para computadores na internet. Só lembrando que hoje o IPv6 já está em uso também. Aí, só que isso daí vocês vão estudar em redes de computadores, né, disciplina lá, finalmente do curso, tá certo? Não é preocupação da gente. Mas o que é que a gente vai ver agora? Vamos ver como é que a gente aplica isso, né, na matemática discreta. Então, nós vamos ter aqui um conjunto X, que vai ser o conjunto que vai ser formado por todos os números, todos os endereços disponíveis, né? E aí, o que é que eu quero saber? Eu quero saber a quantidade de elementos que tem o conjunto X. Nesse caso aqui, o conjunto X vai ser formado pelos seguintes subconjuntos. O subconjunto XA,
XB e XC. Cada um desses subconjuntos se refere aqui a cada uma das classes que a gente acabou de ver. Então, no caso do conjunto XA, do subconjunto, desculpa, ele vai ser formado, o net ID vai ser 2 elevado a 7 menos 1, certo? Por que 2 elevado a 7 menos 1? Vamos tentar entender por quê, né? Bom, é muito simples. A gente sabe que tem que o net ID, tem um net ID que não está disponível, certo? Entendido? Então, nesse caso aqui, não é 2 elevado a 8, né? Seria a 7 menos 1. E tem o host ID, que vai ser 2 elevado a 24 menos 2. Por que 2 elevado a 24 menos 2? Né? Porque o host ID que tem somente uns e zeros, né? Então, um host ID que tem somente 0 e que tem somente 1, ele não está disponível. Então, por isso esse menos 2. Então, nós temos aqui no net ID um net ID, que no caso é uma sequência de 1, ele não está disponível, né? E do host ID tem 2 endereços que não estão disponíveis. Ora, então, para cada net ID, eu vou ter 2 elevado a 24 menos 2 host ID. Logo, o meu subconjunto XA, que é o conjunto dos endereços IP de classe A, vai ser o meu net ID vezes o host ID. Bom, dito isso, e utilizando o mesmo raciocínio, nós chegamos aonde? Nós chegamos aos endereços de classe B e de classe C. Vejam que essas informações aqui foram pinçadas todas lá do nosso enunciado, certo? Então, aqui nós temos de net ID de 2 elevado a 14, né? No caso aqui da classe C, lá no enunciado não foi dito que não tem, na classe B, desculpa, nós não temos restrições, né? Nós podemos observar aqui nossa figura. Vamos voltar aqui para a figura. Temos aqui 14, serão 14 bits, né, de net ID, ou seja, ele é formado por 1 e 0, né, e vai até, são 14 bits. E o host ID seria o restante, né, como nós podemos observar aqui, 2 elevado a 16, certo? Então, no enunciado, está bem claro, né, como nós podemos observar, o tamanho, né, os endereços de classe B, usados nas redes, consistem em um 0, seguido por um net ID de 14 bits, e um host ID de 16. Bom, 14 e 16, vejam bem, no caso aqui, 2 elevado a 14, porque são 14 bits, né, e 2 é porque cada bit é um bit 1 ou bit 0, e o 16. Por que é menos 2 aqui no host ID das redes de classe B? Porque foi dito bem aqui, certo? Cadê? Que nas redes de classe B existem endereços que não estão disponíveis, certo? Vocês podem depois dar uma lida com calma aqui nesse enunciado, que está imenso, né? E vocês vão ver as restrições. Então, aquele menos ali sempre são os endereços que não estarão disponíveis. Bom, dito isso, qual seria o total? O nosso endereço X, o nosso conjunto X, desculpa, é nada mais, nada menos do que a soma de cada um desses subconjuntos, certo? O mais complicado aqui nesse tipo de problema é simplesmente você pegar o enunciado, fazer uma análise bem cuidadosa e extrair essas informações. E saber que para cada uma das subclasses, né, classe A, classe B, classe C, você vai aplicar o princípio da multiplicação. Só que para você obter o número total de endereços IP, você aplica o princípio da soma, que é somar todos esses subconjuntos. Beleza? Bom, gente, dito isso, né, já são 11h20, a nossa aula já está ficando um pouco mais comprida. Encerrar aqui a nossa apresentação. E encerramos nossos papos por aqui. Como eu havia dito para vocês anteriormente, a gente está se aproximando dos momentos finais da disciplina. Fiquem atentos às comunicações através do sistema acadêmico, né? Quem está naquele grupinho que foi criado no WhatsApp também fique atento.
Eu sei que segunda-feira tem um de vocês que vai fazer uma segunda chamada da avaliação 1, que perdeu, né? Então, a segunda chamada vai acontecer também via sistema acadêmico. Beleza? Bom, turma, eu vou encerrar aqui a gravação para que a gente possa ir almoçar, né? Encerrar a aula para todos nós irmos almoçar.